né, estamos vivendo alguns desses retrocessos em termos da comunicação. Então, não parece uma mera coincidência, né, essas medidas e esses retrocessos vivenciados na Argentina com o presidente Macri, com os retrocessos vivenciados, né, no Brasil sob a presidência, né, do governo Temer. Então, eu penso que aí a gente tem alguns pontos importantes para fazer esse debate, né? Qual o papel da academia, né? Como que nós, enquanto universidade, enquanto academia, enquanto pesquisadores que refletem a comunicação na América Latina, podemos, né, sermos partícipes, né, dessa discussão, desse processo, e que isso possa, de fato, resultar não apenas em utopias, né, mas numa concretude. Nesse sentido, também, o Dr. Kaplun, ao traçar essa cartografia da comunicação e cidadania, né, traz muitas proximidades da pesquisa que temos desenvolvido aqui na FIC. Né? Então, não apenas no nome, a FIC da Universidade da República do Uruguai e da Universidade Federal de Goiás, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, tem muitas proximidades. Né? Então, quando eu perguntaria, né, colocaria uma outra questão aí para que a gente possa debater, nessa cartografia, né, da comunicação e cidadania na América Latina, o nosso caminho seria nos filiarmos, né, à corrente alternativista, né? Será que esse é o caminho para que a gente possa, né, romper com essa ansiedade das utopias, como colocou o professor Cimadevilha? E também nesse sentido, né, o panorama traçado pelo Dr. Bolanho, né, nos convidando a fazer essa reflexão dos desafios do campo acadêmico, né, diante dessa perspectiva, desse cenário que nos leva a retornar às origens, né, vamos dizer, do pensamento crítico, diante desse avanço, né, de uma perspectiva neoliberal e que revela uma fraca participação nossa, né, na luta por formas mais humanas de existência, como coloca o professor. Né? Então, para finalizar aqui os meus questionamentos, né, e para que a gente possa ouvir os nossos convidados e ampliar o debate para a plateia, eu acabo de chegar de um evento que estava discutindo poder, comunicação e organizações, o congresso da Brapcorp, e numa das mesas, né, que foram muito instigantes, a professora Cecília Peruso, né, fez uma colocação, né, na verdade, um convite a uma reflexão, perguntando se o caminho seria um novo processo civilizatório. Será que precisaríamos, né, ou precisamos dar revermos, né, os modelos? Será que temos que construir esse novo processo civilizatório para chegarmos a essa perspectiva de uma cidadania comunicacional? É nesse sentido que eu coloco. Podemos fazer, então, uma sequência de questionamentos e aí depois a gente retoma aqui com a mesa. Eu vou pedir, então, que vocês se identifiquem, né,
Eu acho que a gente não tem microfone sem fio aqui, então eu não sei se... Mas se é um microfone com fio, eu posso pôr ali no canto e a pessoa pode vir, Thiago, se você quiser. Certo. Então eu vou pedir a gentileza do pessoal que está se inscrevendo para falar, né, que venha aqui até o púlpito. Certo. Você tem que vir até aqui. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou Silvio Barbosa, professor do mestrado em jornalismo da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. O professor César fez uma associação que eu achei muito interessante, que é a associação da Cracolândia com uma crise do próprio Estado brasileiro, não é? Eu conheço a Cracolândia, já fui várias vezes, e ela entrou de tal forma no meu inconsciente que eu tive um pesadelo, em que eu parava o carro para ir na Sala São Paulo, que é o primeiro mundo em meio ao 18º mundo, que é a Cracolândia. A Cracolândia envolve a Sala São Paulo, que é uma sala de apresentações artísticas maravilhosa em São Paulo. Então a gente tem os dois ambientes convivendo ali, é incrível isso. E aí eu paro o meu carro, desço do carro, eu estou com a minha filha, e eu saio do carro, e aí eu me vejo cercado por aquela multidão de mortos-vivos, né, de zumbi. É como se fosse o Walking Dead, a série americana, não é? Esse é um pesadelo que eu tive e eu achei muito impressionante. Quer dizer que a realidade já tomou conta do meu inconsciente também, né? Eu faço essa associação do nosso caos também com essa situação da Cracolândia. E aí, os professores podem falar muito melhor a esse respeito, é claro, sobre a questão dos oligopólios das mídias, que é um mal que a América Latina sofre, não é? E que ao longo de 13 anos de governo de esquerda não se mexeu nisso, pelo contrário, os oligopólios são os mesmos de sempre, as mesmas mídias, as mesmas famílias midiáticas, não é? Houve aí um conluio claro, não é? Uma desistência de se tentar uma democratização da comunicação no Brasil. E o que eu percebo agora, associando os dois fatos, associando a Cracolândia com a questão de que a nossa comunicação, infelizmente, ela continua onde sempre esteve, né, nas mãos de poucos, nós vamos viver agora um processo que é o de higienização, não é? Que é a limpeza da Cracolândia. A gente precisa tirar aquelas pessoas de lá em nome do desenvolvimentismo, né? São Paulo é o progresso, e o centro de São Paulo precisa ser reocupado por famílias que não irão para lá enquanto houver uma Cracolândia. Então a gente precisa mandar a polícia para primeiro eliminar os traficantes, em seguida eliminar os viciados, né, no crack. Eles não podem coexistir com uma imagem que São Paulo busca, né, principalmente agora, com um governo absolutamente neoliberal. Estou até homenageando o prefeito Dória, aqui usando uma camisetinha mais ou menos parecida com a dele, não é? Temos que usar o uniforme agora. Então a minha pergunta é essa: como falarmos, né, de qualquer questão relacionada a uma real cidadania, quando a gente deve pensar que a comunicação pertence a quem sempre pertenceu, não houve qualquer alteração nisso, as famílias vão nos passar a imagem da necessidade da higienização, a gente precisa se livrar da Cracolândia, talvez para ter pelo menos uma noção, né, de que o país possa melhorar um dia, eliminando-se as marcas claras da miséria moral em que nós estamos. Né? Uma pensada apenas. Nós podemos fazer um bloco de questões e aí a gente retoma para a mesa. Bom dia, eu queria parabenizar os professores. Eu tenho uma questão. Quando a gente pensa em definir comunicação, eu penso que ela passa necessariamente pela definição de ser humano. O que é comunicação para mim está muito vinculado ao que é humano. E aí eu me pergunto, quando vocês falam em público e em cidadão, que cidadão é esse que estamos falando aqui? Às vezes a gente pode pensar, cidadão é aquele que a professora Simone fala, o cidadão através do consumo.
aquele capaz de poder ter acesso à saúde, ter acesso à educação. Mas quando eu ouço o professor, eu penso que cidadania seria o poder me posicionar diante de determinadas coisas, né? E aí a gente tem a questão, que posicionamento é esse? De que forma ocorre esse posicionamento? Estamos, então, construindo uma esfera pública em todos os lugares em que a gente está. Estamos aqui, neste momento, numa esfera pública, capaz de gerar alguma coisa, capaz de criar alguma coisa. Porque quando a gente levanta as questões que foram levantadas aqui pela professora Angelita, um país que está num processo terrível, né, em que a gente fica se perguntando, somos todos corruptos? Será que aquilo que está lá nos representa? E aí eu me pergunto nesse momento para vocês, professores, que cidadania é essa que a gente está falando aqui? Que comunicação é essa que a gente está falando? Tá? Obrigada. Temos mais alguma questão? Para fechar um bloco de 3 perguntas. Eu também quero parabenizar e agradecer as questões apresentadas pela mesa, e não vou fazer uma questão específica direcionada. Eu quero pôr para reflexão também, apresentar, a partindo das reflexões, das questões apresentadas pelo professor Gustavo, depois todo esse panorama na América Latina, e existe entre aquilo que a academia, o que a academia está produzindo em forma de pesquisa e o que está acontecendo de fato na realidade. Aí eu quero apresentar como ponto para reflexão, que é o mediativismo. O mediativismo, quer dizer, ele está na academia porque ele circula, ele rompe as fronteiras, mas ele não nasce na academia e ele nos apresenta algo que é uma intervenção direta e constante, urgente e necessária, que nós, talvez, no campo da academia, não tenhamos sido capazes, não por incompetência, capazes pelas circunstâncias, pelos limites institucionais, pelos tempos diferentes, o tempo da sociedade e o tempo, a urgência do tempo na sociedade é uma, a urgência do tempo na instituição acadêmica é outra. Então, acho que nessa perspectiva da teoria, do panorama teórico e as nossas possibilidades de intervenções, que vai atualizar e reatualizar todas as nossas teorias, eu vou me alongar um pouquinho agora, eu peço, no final dos anos 80, eu ainda era estudante de graduação, eu fui à Argentina e visitei na Grande Buenos Aires aquilo que se chamava das 1000 rádios e TVs comunitárias que existiam antes do Menem, né? E depois a Argentina passa por esse processo de legislação. Aqui nós conquistamos, a duras penas, uma pequena lei das rádios comunitárias, e tudo isso hoje, do ponto de vista da concepção, me parece superado, obsoleto, mais por um desgaste e pela ineficácia de tudo que nós conquistamos nos últimos 30 anos em termos de democratização da comunicação. E hoje, por exemplo, quando a gente junta informação e comunicação numa mesma faculdade, que é o caso aqui a gente tem biblioteconomia e tem gestão da informação, que é o pessoal das engenharias ajudando a gente a pensar, nós estamos realmente tentando reatualizar isso. E ao invés de o professor Newton, que está aqui, o pessoal que está gravando, do Magnifica Mundi, tem posto uma outra questão, que é a comunicação compartilhada, para além da cidadania, para além do conceito popular, para além do conceito do alternativo e comunitário, apropriado aí pelos mecanismos mercadológicos, vamos dizer assim. Então, nós estamos assim, num momento de virada, eu acho, tanto do ponto de vista conceitual, mas tem uma pressão social, por isso eu trago a questão do mediativismo, não como elemento da pesquisa na academia, mas como uma resposta que a sociedade, talvez, mais ágil do que nós, na urgência do que é a própria realidade. É isso. Obrigada. Certo, fazemos mais uma então, e aí depois a gente volta aqui para a mesa. Bom dia. É porque é um complemento à pergunta da professora. Meu nome é Silvânia, eu sou professora em Juiz de Fora, Minas Gerais.
Na verdade, é uma questão, eu não sou uma especialista em economia política, adoro ver o professor Bolanho falando, se essas questões não são um pouco cíclicas, conquista de direitos, aí vem um avanço neoliberal, perda de direitos, conquista de direitos, perda de direitos. Me parece, eu não sou efetivamente uma estudiosa, que ao longo das últimas décadas a gente tem vivido um movimento cíclico, e aí a questão do mediativismo colocado pela professora é o que me faz perguntar se é possível nesse momento romper um pouco esse ciclo, se o mediativismo não seria uma possibilidade para romper esse ciclo de conquista um pouquinho de direito, vem um avanço neoliberal e a gente perde, conquista um pouquinho, a gente perde, ou numa visão talvez um pouco mais pessimista, se quando rodávamos panfletos em mimeógrafos e íamos aos sindicatos, aquilo já não era um mediativismo funcionando em outras bases. Assim, às vezes me incomoda um pouco entre os meus alunos muito jovens, que entendem nas redes sociais uma revolução como se nós nunca tivéssemos tido elementos midiáticos a favor da ação popular ou do movimento popular. É claro que nós estamos aí numa nova configuração, mas talvez me pareça um pouco otimista demais, é um apontamento que eu coloco para os senhores opinarem, me parece um pouco otimista demais imaginar que porque temos tecnologia, sou muito desconfiada da tecnologia, que porque temos tecnologia estamos, portanto, diante de uma revolução. Nós estamos vivendo no Brasil nos últimos 2 anos algo que mostra que por mais que haja uma força intensa dessas redes, ela não está conseguindo se sobrepor à força do capital. Então é mais para colocar essa questão do ciclo, se o mediativismo consegue interrompê-lo ou ao menos alterar o ritmo desse ciclo de conquista e perda de direitos. Obrigada. Bom, temos já vários questionamentos, né, que foram levantados, e eu passo a palavra para os professores. Fiquem à vontade para responder as questões. Bueno, no sé si voy a responder las cuestiones, mas como cada uno coloca alguna preocupación, esas preocupaciones nos hacen refletir, entonces voy a compartir algunas de esas reflexiones. La primera es una meta-reflexión como no brasilero. Eu venho ao Brasil mais ou menos 2 vezes por ano, em promédio, assim, desde os anos 80. Desde que morei aqui, 3 anos, e depois pelas amizades, pelo trabalho na academia, venho muito. Para quem não é brasileiro, o imaginário é que o Brasil é o mais grande do mundo. Aqui todo é sempre muito grande. E eu escutava os colegas preocupados pelo onde vai o Brasil e também onde vai a humanidade. E pensava, em salões como estes, eu vivi já apresentações que falavam de que Brasil, no ano 2020, teria mais doutores que a Alemanha. E agora, pareceria que estão no pior dos mundos. Seguramente, não seria nenhuma coisa nem a outra, não? Só que quando nossas sociedades, digo nossas porque a Argentina tem crises cíclicas, assim, a gente já nasce com a ideia de que está em crise e morre também. As crises põem em dúvida as nossas próprias imagens, não? As nossas autoestimas. Então, bom, serve, a crise eu acho que serve muito para equilibrar, não? Esses imaginários e para concluir que não somos nem os piores nem os melhores. Claro que as crises têm outras questões que são materiais. Tem os sujeitos que estão na Cracolândia. E quando eu fiz minha apresentação preocupado pelos dados, não é porque acho que o mundo vai se resolver tecnicamente ou com dados.
é porque eu acho que hoje em dia nos estão faltando dados. E que nosso lugar como acadêmicos é poder também trabalhar com dados. E vou dar 2 exemplos. Faz pouco tempo, na minha cidade, uma cidade do interior, de não muitos habitantes, mas para a Argentina uma cidade média, nós fizemos um relevamento, quase de tipo censal, de famílias que trabalham como catadoras de lixo. O que achamos? Achamos que nessas famílias a quantidade de analfabetos é 10 vezes superior ao promédio de analfabetismo que tem a Argentina. Então, quando eu digo trabalhar com dados, digo deixar de falar do analfabetismo como um abstracto e dizer, nessa população você tem mais 10 vezes de analfabetos que em outras. Você quer ter um plano de luta contra o analfabetismo? Vai trabalhar com essas famílias. Estão identificadas, têm nomes, endereços. Aí estão os analfabetos. Então, isso é o que quero dizer. Trabalhar com dados porque, sem dados, as transformações são deglutidas pelos discursos. E vou botar outro exemplo. Quem estão preocupados pelas questões ambientais dizem que o futuro, entre outras coisas, vai ter uma guerra da água. Os poderosos se levam a água para si, não? Então, eu escutei em meu país que o grande capital compraria os esteros do Iberá, uma região de grande aquífero, e ficaria com esse poder da água. E isso, em discussões que devem ter na Argentina há 30 anos, o problema da água, o problema da política, o problema do capital. Acontece que, faz um mês atrás, um grupo de pesquisa de Inglaterra anunciou que tem um método econômico de transformar a água do mar em água doce. Então, mientras nós discutimos quem se leva a água, eles vão a produzir uma máquina que depois nos vão a vender. Então, não será que temos que apostar a essas questões mais concretas? Deixo por aqui. Bom, eu notei 5 perguntas, não sei se eram todas para mim, acho que não, mas vou tentar responder as 5 em 3 blocos. Tem uma sobre, eu acharia, o pessimismo de hoje. É possível reconstruir utopia? Uma outra, cidadão e consumidor. Também uma sobre que comunicação e que cidadania. Outra sobre o mediativismo como alternativa e outra sobre os ciclos. Né? O ciclo das conquistas, o ciclo de novo avanço liberal. Eu vou começar com um intento de falar de 3 dessas, essa questão dos ciclos, essa questão também de cidadania consumidor. Eu acho que, para isso, uma modesta resposta pode ser, é um momento importante, neste momento do ciclo, eu acho que tem ciclo, mas é um momento, porque, os ciclos, eu acho, eu quero acreditar, são espirais. Não estamos no mesmo ponto sempre. Né? É um ciclo, sim,
mas é um ciclo que tem passado e que tem outras coisas que aconteceram. A gente não fica no mesmo lugar. Eu quero acreditar nisso. Eu acredito nisso. E, sinceramente, creio que temos dados para pensar isso. Temos que procurar bem os dados. Mas, para pensar como, na volta do ciclo, ficamos no outro local melhor, acho que pode ser bem útil recuperar o passado. Por isso, as cartografias são cartografias com tempo também, não? São um intento de recuperar bem o passado. Nesse recuperar o passado, acho que essa atenção ao consumidor-cidadão dá para pensar duas coisas que estão na tradição dos estudos de comunicação, mas acho que continuam sendo importantes. Eu estou de acordo concordo com César, a questão do poder e dos poderes continua sendo importante. A economia política, a perspectiva crítica plantou isso há muito tempo e isso continua sendo vigente. Esquecer isso é verdadeiramente imperdoável. Eu concordo com isso. Mas também eu concordo com esse intento de juntar perspectiva crítica e estudos culturais. Eu acho que é uma aliança fundamental hoje. Acho que também devemos recuperar o sentido original do termo comunicação. Na América Latina, e nos estudos de comunicação na América Latina, nós ficamos, acho que, demasiado acostumados a pensar comunicação como mídia. E pensar, a partir disso, comunicação como mídias tradicionais e, portanto, comunicação como transmissão. É bem curioso pensar que nos Estados Unidos não é assim. Mesmo na cuna desses estudos bem funcionalistas, eles sempre pensaram também comunicação interpessoal. Eles sempre pensaram comunicação como diálogo, também junto com os estudos sobre a mídia. Acho que na América Latina esse talvez foi um problema da perspectiva crítica. E a perspectiva culturalista recupera, em parte, os outros problemas, como a ideia de mediação, mas dá para pensar que também tem isso. É bem interessante no século XXI, porque as chamadas redes sociais, que sempre existiam, não? Agora chamamos só redes sociais se tem tecnologia, mas as redes estão, sempre estiveram. As redes sociais, as chamadas redes sociais, recuperam a possibilidade de diálogo. Tem potencialidade dialógica. Esse diálogo nas redes está produzindo, sobretudo, um diálogo cacofônico. É um diálogo em borboletas, não? Em pequenos estancos. Todos sabemos, o algoritmo de Facebook faz que eu sei o que pensam igual que eu. Eu dialogo com os que pensam como eu. Esse é um problema desse tipo de redes. Eu não dialogo com os que pensam diferentes. Eles escolhem para mim aqueles que eu sempre gosto, eles gostam de mim. Essa é a lógica do algoritmo. É uma lógica perfeita, mas uma lógica que isola, não põe em diálogo o cidadão. Mas temos uma potencialidade dialógica, né, que é bem importante para pensar, então, isso. Isso sempre estive. O termo comunicação fala de comunicar-se, e não só de comunicar. Já dizia Paulo Freire, naquele belo livro, Comunicação ou Extensão. Então, ele já falava disso, e dá para voltar para essas ideias centrais, hoje, em um momento diferente do ciclo, com outro panorama tecnológico, que questiona a mídia tradicional, mas acho que ainda não sabemos bem como fazer com isso. Aqui vou para a segunda intento de resposta. Acho que é bem interessante, então, trabalhar com esse fenômeno bem a fundo. Acho que você aqui tem a mesma aliança que nós na FIC Nossa. Na FIC Nossa temos bioeconomia e comunicação, mas temos uma aliança muito forte com a engenharia. Nós estamos finalizando agora um projeto interessante, eu acho que é interessante, eu estou apaixonado com esse projeto, que é um projeto com os engenheiros, de trabalhar com redes e com jornalismo tradicional ao mesmo tempo. Se você acessa agora, é inteligenciaconectiva.ui,
Se você acessar aí, vai ver os que acabamos de fazer uma primeira experiência, televisão jornalística tradicional com redes cidadãs para o debate. Tem muitos erros, já estamos evaluando, mas esse intento eu acho que temos que trabalhar. Isso eu penso que mediativismo é efetivamente uma expectativa interessante, mas temos que, desde a academia, incorporar muito